Prazer, meu nome é Jader Damasceno. Eu vou começar com uma breve apresentação de quem sou, mas por um outro sistema, né? Hoje, como um mês de interação, a gente fala e trabalha muito com audiodescrição. Então, para você que está assistindo em algum momento, em espaço-tempo, é, eu sou um homem branco que usa óculos, tem uma barba por fazer, uma venda no olho direito, proteção ocular, uso também óculos, tenho cabelo castanho escuro, uso brincos e estou com a camiseta vermelha. Ao meu fundo tem uma parede branca e uma janela ao meu lado esquerdo. Essa é a minha audiodescrição. E eu já começo minha apresentação com vocês dessa forma, porque a gente sabe que quando a gente vai tratar sobre comunicação e outros métodos, a gente precisa evidenciar e acolher outros corpos, né? O SEAD, como uma extensão da UFP, é uma querida meio que independente, o setor de comunicação também, esse setor independente, tem proposto fazer um rebrand, né? Uma releitura da própria marca de como ela se posiciona no mundo, principalmente com os novos desafios da contemporaneidade, tanto na marca visual, né, enquanto marca, logomarca, como a Sibeli falou anteriormente, como também como processo de acolhimento afetivo, já que a gente está falando de professores, de servidores e também de estudantes que estão procurando ou tentando desenvolver um outro modelo de sociedade a partir da educação e do ensino superior, né, de qualidade. É, Feito essa breve apresentação, eu vou passar para vocês uns slides e a gente vai dialogando um pouquinho como surgiu o seminário, por que do seminário e como é que a marca se posiciona. Dessa forma, vocês que vão estar em casa vão começar a entender também como vocês podem posicionar as aulas de vocês e outras instituições, se assim no futuro quiserem ou pretenderem entrar em alguma outra extensão, como colégios técnicos, outras instituições de ensino superior, e inclusive outros setores para além dos que vocês já atuam no cotidiano, né? Vou compartilhar com vocês. Ok, dando continuidade à apresentação, né? Por que da institucionalização de uma marca de mídia, né? Em IES. O intuito do seminário. A gente vai começar por um outro processo. Eu não vou pelo ponto de partida convencional, eu vou pelo ponto de chegada. O seminário surge dessa proposta e de resolver soluções técnicas dentro da UFP e dentro do SEAD. Esse projeto, quando a gente comunicou e convidou também a UFP para fazer parte, a gente pensou que ajudaria a solucionar problemas de ambas as espécies e também de atuações, já que a gente sabe que nem todo mundo acompanhou o processo de evolução dos dispositivos móveis e também dos aparelhos, e também nem tem obrigação, e também não é obrigado a conhecer todos os passos a passo e os percursos da comunicação, por isso da assessoria e tudo mais. E com o IES, por quê? Porque a gente está no ensino superior e a gente tem buscado isso dessa forma, facilitar o nosso convívio enquanto setor de comunicação com outros setores e também instrumentalizar todo mundo para que a gente tenha uma evolução contínua, já que a gente é um caminho sem volta, a internet é um caminho sem volta, os dispositivos, as plataformas são um caminho sem volta. Então, a gente já começa o seminário pensando nessa perspectiva de resolver e solucionar desafios. Eu não acho nem que seja problema, seja desafios mesmo. Primeiro fato, o que é o UNIES, né? De que forma que a gente pode atuar, como é que essa comunicação pode atuar, como é que ela pode ser pensada? Ela é uma cebola. Então, a gente vai pensar essa evolução através de camadas. Por isso que a gente criou também como se fosse esse sujeito que está desbravando outro mundo. Alguns professores e estudantes têm uma certa dificuldade ou relutância em aperfeiçoar o mundo digital e as técnicas de educação. Então, é um novo espaço e a gente está convidando todo mundo para entrar nesse universo, né? De aprendizagem coletiva, tirando dúvidas ou solucionando dúvidas futuras.
Então, essas são camadas que a gente está tentando desvendar com vocês, ao passo que a gente também vai aprendendo a dialogar com outros setores que também têm menos ou mais dificuldades. Como é que a gente pensou a marca do seminário? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a paleta de cores. O azul é a cor que a gente tem institucionalizado a marca do SEAD, então tem uma tonalidade de azul que vai do azul claro até o azul marinho, que a gente chama de quase petróleo, e a gente pensou nas escalas, porque, como a Cibele falou anteriormente, nada é criado aleatoriamente, a gente precisa criar esse efeito. Então, para lembrar um processo futurístico, que está até na comunicação, a gente fala que boa parte dessa linguagem contemporânea que a gente tem hoje no Brasil, em especial, vem de um padrão técnico estético desenvolvido por algumas emissoras, e principalmente pela Globo, né? Então, pensar no futuro é pensar nessas tonalidades de azul e em diálogo com o oposto, né? A gente criou a marca nesse conceito do SEAD, do seminário, e eu vou chegar na marca do SEAD específico para que vocês entendam que toda vida que vocês chegarem com alguma demanda ou pensarem em algum outro processo ou projeto, isso vai servir tanto para a sala de aula, quanto para projetos independentes, como projetos para concursos, editais e outras coisas nesse sentido. A gente pensa num processo de marca total. Então, cores complementares seriam essas cores opostas que a gente está vendo no primeiro círculo. Eu acho que para você está no primeiro círculo superior direito. Os análogas são as cores desse cartela cromática que ficam próximas. A gente utilizou essa cartela porque a nossa cor é o azul. Então, quais são as cores que dialogam? Esse processo de escolha de cores é importante que vocês entendam que é através dele que a gente vai atingir o público-alvo. E a gente vai entrar também numa outra seara mais na frente, que é tentar entender isso não como público consumidor, apesar dos termos dessa área de criação e de marketing e de brand ser utilizado como consumidores, mas nesse sentido de educação pública e que a gente tem tentado dialogar e tentado apresentar à sociedade de Teresina, não só de Teresina, porque o SEAD ensina à distância, um outro modelo de compreensão de quem é o nosso público-alvo, de que forma que ele está consumindo. Outras paletas de cores que ajudam a gente a convidar o público a participar dos nossos eventos, dos nossos cursos, das nossas linguagens, o meio completo, que seria esse triângulo inferior, o quadrado e o retângulo, ou seja, essas cores, quando elas são posicionadas, ela cria um efeito de leveza ao mesmo passo que fica convidativo, porque o nosso olho está acostumado a fazer esse tipo de leitura. E aí a gente pode pensar na Anitta, né, que vem aí se reconstruindo, se pensando e se ressignificando. O nome disso é rebrand. O brand seria pensar a marca, como é que ela chega ao público, de que forma que ela afeta, de que forma que ela toca, que ela deixa o processo do sensível, o espaço do sensível, que é o espaço cultural estético ou semântico, mais próximo a quem consome. Então, a Anitta fez esse brand, e quando ela refaz esse brand agora, com a carreira internacional, a gente está pensando em um rebrand. Então, o que é que o SEAD está fazendo agora, nesse outro momento, que a gente tem pensado coletivamente, é construir uma releitura de uma marca que se perdeu no tempo, assim que ela foi construída. Então, o SEAD tem se ressignificado para atender às demandas dessa época. O brand, ou a marca, ela é uma resposta à cultura do seu tempo, às necessidades do seu tempo. O SEAD surge com os quadrados losanglozinhos em transição para o azul, na perspectiva de pensar o futuro. Mas e hoje? Esse futuro é o presente, então a gente tem pensado nesse rebrand. Eu ainda trago para vocês uma outra leitura de rebrand, que seria até o meu exemplo também, né? Eu poderia ter pensado, e vocês já devem me conhecer, muitos de vocês, o Jader loiro, o Jader sem barba, o Jader com barba, o Jader contemporâneo. Ah, mas esse não, passou. O Jader quase careca. Então,
pensar nesse rebrand é também pensar nessas possibilidades de construção de nós mesmos, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto futuros pesquisadores. Hoje eu estou falando do Rio de Janeiro com uma perspectiva de um outro Jader em construção, que é o Jader no doutorado, né? Então, pensar essa marca, que é a marca pessoal, mas também a marca institucional, é pensar a possibilidade de ser outros, ainda que sejamos o que fomos um dia, ou seja, a gente está num processo de construção, a gente não era, não é mais o que era, mas ainda não somos. Então, estamos nesse processo de construção. O SEAD está acontecendo isso, tem se ressignificado, tem se reciclado para atender a demanda do seu tempo. Estamos estudando a possibilidade dos gêneros inclusivos e que eu não sei se já todo mundo está habituado aos gêneros inclusivos, são os gêneros onde a gente não usa o masculino, o pronome masculino ou feminino, a gente deixa em neutro. A tendência é que a gente não use mais a aluna ou o aluno, mas que a gente comece a utilizar enquanto marca institucional o estudante, porque já é um gênero inclusivo, sem a necessidade de alterar a palavra. Para que a gente está falando isso e por que eu estou falando do brand, né? Para pensar, eu deixei em destaque para vocês um conjunto de ações alinhadas e posicionadas a propósito da marca, né? Despertar sensações, criar conexões, criar processos de afeto. O CA de hoje, nesse momento, no ano de 2023, desde 2021, com o processo da pandemia, tem se ressignificado enquanto instituição e tem se ressignificado enquanto fórmula de apoio, né? Uma experiência de educação em que apoia os estudantes dos maiores segmentos aos menores segmentos. Então, a gente tem que imaginar que o SEAD hoje não é uma instituição apenas de educação, ela é um lugar de trânsito, né? Então, essa marca está em trânsito, fazendo jus ao desenho da marca, que são os losangos que andam em sequência, até formar a marca total, né? No caso, a Sibeli colocou muito bem a logomarca. Aí eu quero fazer com quem está assistindo em casa, isso pode ser no tempo futuro, e quem também está no auditório, porque a nossa experiência é uma experiência híbrida, fechar o olho e pensar no nome, né? Uma cor, uma marca. Muitos de vocês já vão vir com algumas marcas pré-prontas, porque elas conseguem trabalhar o brand delas, elas ressignificam a marca com o tempo, criando afeto e sendo afetada pelo seu público com as necessidades da época, né? É muito simples que quando a gente fecha o olho, a primeira coisa que vem na cabeça são marcas consagradas. E por que elas são consagradas? Porque elas conseguem se atualizar. Isso aconteceu com algumas marcas e a gente vai ver mais à frente. Uma segunda experiência é imaginar, né? Vem ouvir esse áudio. Aí eu vou colocar aqui um áudio para vocês e espero que vocês escutem. Quando a gente escuta essa latinha se abrir, a primeira coisa que vem na cabeça é uma marca específica, inclusive que a Sibeli colocou, a coloração vermelha e branca, e ao mesmo tempo vem processos de sensações coletivas. Quando você toma essa latinha? Quando é que você abre essa latinha? De que forma você consome esse produto e essa marca? Provavelmente no almoço de família, no almoço de final de ano, com aquele gelo e aquele limão num barzinho junto com os amigos, num momento de diversão. Então, pensar essa experiência sonora não é só sonora, a gente está pensando numa experiência em curto, médio e longo prazo. A nossa estátua a gente vê como um modelo clássico, mas ele está segurando uma referência contemporânea de marca. Estou trazendo isso para que a gente imagine que não necessariamente essa marca precisa parar no tempo, ou que as nossas experiências estéticas, plásticas e comunicacionais precisam ser engessadas, elas podem se construir, se ressignificar com o tempo. Eu costumo trazer obras clássicas em escultura com um processo e uma pegada contemporânea
trazendo uma perspectiva de que essas estátuas foram construídas em uma época, a necessidade da sua época, mas hoje ela pode ser vista e ser lida de outras formas. Isso vai acontecer com as marcas institucionais e com as marcas pessoais também. E acredite, tudo é pensado. O rebrand da marca SEAD, assim como outras marcas, eles são pensados num formato de construir um discurso de valores, tanto o valor da empresa quanto o valor da pessoa e das instituições. O que é que a gente quer comparar com isso? O que é que a gente quer provocar com isso? Esse convite do seminário é fazer vocês pensarem que o SEAD também está se renovando e está construindo um convite, propondo um convite aos educadores e também toda a instituição acadêmica da UFP, né, a pensar o SEAD não como um setor isolado, mas como um setor independente que ajuda a construir uma comunicação e uma educação coletiva pública e de qualidade. Então, pensar esses valores é também construir isso através das marcas. O fundo de todo o material de construção da nossa marca, além da tonalidade azul, foi feito com conexões. A gente propôs no Natal, o Natal das Conexões. Esse projeto de Natal das Conexões é entendendo que nós não estamos só na plataforma, nós estamos conectados, e principalmente depois de um momento tão difícil para o mundo, né, que foi a pandemia, é imaginar que essas conexões precisam ser para além das tecnologias, dos dispositivos móveis, dos dispositivos de espalhamento. Essas conexões, elas têm que ser conexões afetivas, né, de relações humanas. E essa é uma preocupação que o SEAD tem a cada passo, a cada ano, projetado e levantado essa discussão com maior afinco, né? Então, pensar essa marca e pensar uma marca institucional é pensar de que forma que essa marca e essa instituição quer se apresentar no presente, a quem ela está atendendo, que público ela está atendendo. Porque como uma instituição de educação, a gente não está para vender o nosso processo, vender nosso ensino. A gente está projetando um outro olhar educacional para a sociedade. Nesse caso, a sociedade que está consumindo o ensino superior. Trazemos brand para vocês terem exemplos práticos, que a gente trabalha com a materialidade dos espaços e dos discursos. Em 2008, a gente tem essa versão mais cromada, essa versão mais brilhosa do Chrome, né? E com o passar do tempo, ela foi ficando com menos degradê, ela foi ficando mais simplista, a ponto de 2022 ela ter basicamente linhas retas, que a gente chama de flag, né? São marcas que vão se construindo e ficando mais simples. Por que elas vão ficando mais simples? Eu vou já explicar para vocês. Aqui a gente tem a do Google, com o passar do tempo, como é que ela foi se construindo. Por exemplo, em 1998, ela estava mais 3D. Qual era a perspectiva dessa época? Como um processo coletivo, a gente estava pensando em sair do plano 2D. O 2D é o crachá, é o papel, o 2D. O 3D é a construção da dimensão de profundidade, altura e largura. Então, esse ano de 1998 é uma perspectiva de dizer assim, e aí, a gente ainda vai continuar criando só plataformas em 2D, telas, fotografia, ou a gente vai projetar isso? Ele vem para 2015 e que a gente está até o presente momento, ela é mais seca, mais simples, mais flat. No entanto, ela já vem com a perspectiva de projeção em 3D. Aí a gente vem para uma discussão de holograma, a gente vem para uma discussão de mídia de espalhamento. O que seria mídia de espalhamento? São celulares, por exemplo. Dispositivos móveis. Elas, além de comunicação rápida, elas também estão em andamento, né? Elas estão na geografia dos espaços. Outra marca que se reinventou com o tempo e por isso também é consumida até hoje é o McDonald's. E eu trouxe para vocês o exemplo do McDonald's, inclusive como é que ele faz os arcos, né? Que são arcos mágicos a ponto de ficar bem simplista de 2018 para cá. Eles mantiveram essa marca mais simplista, que é Flag também. Antes de ir para o presente momento, eu vou voltar aqui. Por que que elas estão ficando mais simples? Vocês lembram quando vocês acessam o Google, como é que elas aparecem? Elas aparecem num avatarzinho
bem pequenininho. Então, para uma leitura de celular dos dispositivos e para uma leitura de internet rápida, essas marcas elas entenderam que para que elas sejam fixadas e elas atinjam o público e atinjam o pensamento que elas querem vender, então elas têm que ficar mais simples, mais reduzida. E essas marcas muito complexas, elas são grandes, elas são volumosas e elas são muito esticadas. Então, quando você pensa no avatar, ela tem que caber dentro de um quadradinho. Por que, que eu estou falando isso também? Porque muitas vezes chegam demandas para a gente, tanto no SEAD, no setor de comunicação do SEAD, quanto do setor da superintendência, o setor de criação, que eu também já trabalhei, propostas de linguagens que são retangulares, que são muito grandes, muito complexas, e a gente tenta passar para o professor, para a instituição, ou para o setor específico, que essa marca talvez não seja adequada para o nosso tempo e como ela responde às necessidades do tempo, imaginando que elas vão ser utilizadas desde o papel, que aí a gente pode pensar em papel timbrado, em cartão de visita, em folder, fly, em nota de rodapé de pasta, de documento, como no mundo digital. E ele tem que ser feita essa leitura para o mundo digital, desde o avatar em miniatura a avatares mais complexos que vão para outdoor, por exemplo, outdoor digital. Aí agora a gente vai pensar o presente, eu vou trazer vocês um pouquinho do presente. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar que no final a gente vai tirando dúvida, e se a gente não conseguir tirar dúvida no final, contemplando todas as questões, a gente pode abrir um boxinho de perguntas e respostas para o Instagram. A gente pensou no manual da marca do SEAD, né? E como é que ele tem que ser pensado. O manual técnico, ele vai ser um arquivo digital, porque quando a gente começou a projetar essa transição, né, da marca do SEAD para este tempo presente, pós-pandêmico, né, a gente tem entendido que a marca precisava de um manual, porque ela foi criada tecnicamente, mas, como eu disse anteriormente, ela se perdeu com o tempo. Então, a gente utiliza elementos geométricos que fazem parte do histórico do SEAD, inclusive do piso do antigo prédio, onde fica no centro, e a gente tem pensado esses elementos em diálogo, né, com as tonalidades de azul, de cinza e amarelo, que é uma cor complementar. O nosso manual, que já está em andamento, já está em elaboração e fase final, ele é dividido sumariamente nessa perspectiva: introdução, presença, selo, aplicação, horizonte. E eu vou apresentar para vocês bem rapidamente, porque a Sibeli fez esse trabalho muito lindamente sobre a marca da USP, que também está passando por essa renovação e ressignificação. O selo do SEAD é esse selo completo. Ele pode ser utilizado na horizontal, como também no formato negativo e principal. No modelo horizontal ou vertical, que cabem dentro de um quadradinho, eles estão apresentados no original, que é essa parte superior, com fundo branco, e o negativo, que é o oposto da cor, para papéis mais escuros, para trabalhos mais escuros. E como o SEAD é um modelo de educação híbrida, que tem pensado o espaço digital, a ocupação desse espaço virtual de ensino superior junto com os espaços presenciais e as aulas presenciais, então essa marca ela tem que abarcar os dois espaços, né? Ela tem que atingir os dois públicos de forma que seja legível, por isso das tonalidades e da forma de uso. A nossa malha, quando a gente apresenta, a gente explica que para que você que talvez não esteja acostumado, vai acostumar agora, a partir de agora, notar essa malha em outras marcas. Que é porque quando a gente vai fazer uma projeção de diminuição da marca ou ampliação da marca, isso serve para outdoor, para banner, para pôster, até para cartaz de avião. A gente vai precisar dessa malha para fazer uma transição da marca, uma evolução da marca, que ela não seja distorcida, porque o uso da marca distorcida causa, inclusive, distanciamento das pessoas da marca. Então, pensar nessa perspectiva é entender que a gente precisa chegar em Oeiras e chegar em Parnaíba e fazer ser compreendido nos dois espaços. A cor do selo do SEAD a gente apresenta pela Pantone, porque a Pantone é um processo de escolha de
de tonalidades e de marca que é referência no mundo. Então, todos os designers, todos os arquitetos, designer de interior, designer de moda, designer gráfico, videomaker, utiliza as cores da Pantone como um padrão, porque se eu chego aqui, se eu chego na China, eu apresentando as tonalidades, essa numeração e esse código que tem do lado da florzinha, a gente consegue acertar a mesma tonalidade aqui e no Japão. Então, é uma cor referência, é uma cor técnica e é uma cor universal. É como se fosse a BNT para os trabalhos científicos brasileiros ou o OCID como um trabalho científico mais voltado para o campo internacional. As tonalidades de cinza do SEAD a gente apresenta porque, às vezes, existem algumas alterações em gráficas e quando a gente vai fazer aquela boa e velha Xerox, é interessante que a gente saiba a tonalidade que está sendo usada de preto, de branco, para que também a marca apareça, porque senão não faz sentido a gente fazer um trabalho de diagramação técnico e esse trabalho não conseguir ser legível para quem vai consumir, né? Porque a gente está na era digital, mas ainda assim a gente produz material físico. Aí a gente colocou a numeração também pela Pantone, viu? 90%, 60% e 40% são as cores da marca da SEAT. Aquela malha ela vai ser revertida mais à frente para uma malha mais complexa e ela vai botar as proporções. Lembra que eu falei que ela pode dar um zoom ou diminuir? Essa malha ela apresenta o valor mínimo e o valor que a gente precisa de separação da nossa marca para outras, para que elas não fiquem unidas e pareça que elas são a mesma coisa. Por exemplo, se a gente usa o CAD e a UP, a gente tem que, no mínimo, dividir com esse espaçamento de 2 quadradinhos, que é uma milimetragem que a gente pode pensar de outras formas, né? Então, se um quadradinho equivale a 1 milímetro, se a gente vai fazer uma ampliação e bota um quadradinho, uma ampliação de 1 metro, então, para cada quadradinho que a gente for colocar, então vai aumentar 1 metro. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês. O canto inferior que tem distância é 1 para cima, a gente vai contar para cima. 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 quadradinhos. A gente vai fazer uma ampliação. Então, a gente colocaria mais 4 quadradinhos de 1 metro. E assim a gente consegue fazer a ampliação da marca sem causar distorção. Essa é uma parte mais técnica que eu estou passando para vocês, porque, às vezes, quando chega demanda para o SEAD ou para a UFP ou para outras instituições, a gente pensa que faz só uma marca para mim, é rapidinho, é fácil. Não vai tomar seu tempo. E, na verdade, não é bem assim, porque existem regras, assim como existem regras na BNT, para que a gente respeite o produto, respeite a empresa, respeite a instituição. Então, para isso que servem essas malhas. Eu sei que muita gente vai sair daqui e nem vai querer reproduzir ou ampliar esse processo de ensino sobre técnicas de marca. Mas se você entende minimamente como funciona, você vai entender quando você for pedir ou se instrumentalizar para quando você for pedir algum trabalho para alguma instituição ou produzir algum trabalho para alguma instituição. Aqui eu trouxe alguns exemplos de imagem, como é que a gente utilizou e como é que a gente vai criando uma identidade estética plástica do SEAD. O uso das marcas, onde elas vão ficar, é sempre no processo hierárquico, que eu vou já explicar para vocês mais à frente, e a tendência do material visual é que ele fique mais azulado. Essa experiência do mais azulado vai criando um padrão. Então, quando você vê alguns detalhes azulados, você minimamente vai remeter ao SEAD. Aí você só vai conferir se o serzinho do SEAD em construção de escala vai estar lá. A gente vai construindo esse diálogo. E vai acontecer isso com os cursos, por exemplo, essa marca da mecânica, né, da especialização de mecânica, que foi produzida já há pouco tempo, e também as marcas de final de ano. Nata das conexões, e a gente vai criando bolinhas e poros até virar um origami, né? Que é sempre que a gente pensa em processos de paz de final de ano. Isso acontece em outros exemplos. A marca não é distorcida, a marca é utilizada no negativo, no lado da Igreja São Benedito, e também é utilizado no formato horizontal, com as tonalidades mais azuladas da cor da bandeira, durante o jogo da Copa. O que a gente não pode fazer, que é o que a Sibeli já disse, que aí eu vou só dar uma pincelada, é cometer alguns gafes, né? De esticar a marca, distorcer a marca, mudar a tonalidade da marca, usar outras fontes.
deixar degradê marcas que são flags, se elas são flagzinhas, se elas são simples, secas, elas precisam ser daquele jeito. Elas não estão lá só porque elas são bonitas, mas porque elas são funcionais. Ou então usar tonalidades muito semelhantes, que só apaga a marca. É importante que todo mundo entenda isso, para que quando a gente for ver mais na frente, ou em outros espaços, ou construir os nossos eventos, a gente imagine de que forma que a nossa marca pode ser utilizada. Isso também serve para a marca pessoal. Muitos professores hoje têm desenvolvido esses espaços de marcas pessoais para projetar outros processos de educação. Aí aqui eu venho falar das hierarquias, né? Das hierarquias da marca, que é uma preocupação que o SEAD tem desenvolvido com o tempo, de pensar a hierarquia da marca como algo que faça sentido. No Ocidente, a nossa leitura é de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque é a nossa forma de leitura desde a infância. Então, a hierarquia, segundo a BNT, a gente vai pensar a hierarquia da marca sempre da esquerda para a direita, no grau de menos para mais. O SEAD está dentro da UFP, que, por sua vez, está dentro do Sistema Educacional Brasileiro, que está dentro do MEC, ou seja, vai acontecer essa escala. Isso pode ser na horizontal, como eu estou apresentando para vocês, no formato normal, no formato PIB e no formato negativo, quanto no formato vertical. Se a gente fosse botar o símbolo da mecânica, que é aquele anterior que a gente colocou no slide, 2 slides atrás, ele estaria sobre o SEAD. Então, ficaria mecânica, SEAD, UFT, SEB, MEC. A mesma coisa aconteceria na horizontal. Isso faz com que a gente leia um texto, leia um arquivo, leia um panfleto de uma forma que seja mais tranquila para quem está em casa. Às vezes a gente nem percebe. É como se fosse um processo de formação de uma oração na gramática. A gente vai imaginar a estrutura gramatical para que a gente consiga fazer sentido. A mesma coisa acontece no processo gráfico, e que a gente chama de educação visual ou gramática visual. Aí já é um outro paranauê que a gente levaria pelo menos um semestre inteiro para diagnosticar, pensar, formular e resolver problemas de marcas dentro da UFP, fora da UFP, dentro e fora do SEAD. Lembra quando eu falei que a gente vai institucionalizando a coloração azul? Eu trouxe aí exemplos práticos do nosso portfólio do SEAD, né, das nossas clipagens, que faz referência à fala do Ricardo e da professora Socorro ontem, né? Que é quando a gente vai pensando em produzir para o SEAD dentro, internamente, externamente para outros veículos. Isso vai construindo diálogo e ele vai ficando azul tanto na nossa estrutura pessoal quanto na estrutura dos meios de comunicação. Se você for observar, até as tonalidades que eles usam as fotos, intuitivamente, acaba ficando mais azulada. Por quê? Porque é uma questão de semiótica, é um estudo do sensível. Também levaria um tempo para a gente apresentar. Mas eu estou colocando aqui rapidamente aqui para vocês entenderem de que forma que isso chega, né? Ela é tão presente, ela é tão constante, ela é progressivamente produzida que ela fica no subconsciente. Então, a gente, quer queira, quer não, começa a produzir outras linguagens na tonalidade azul. O que vai diferenciar são as cores de apoio. Isso aconteceu nas plotagens, isso serve para as plotagens, isso serve. Plotagem é o que? Essa adesivação. Plotagem de carro, de porta, de parede, decoração, papel de parede, tudo isso é chamado de plotagem. Há também no material gráfico do Instagram, como agora somos 11K, que é um processo de celebração dessa meta, né, que essa mídia institucionalizada do SEAD tem desenvolvido uma linguagem comunicacional mais jovem para o Instagram. Logo, a gente tem pensado nesse processo de como chegar a outros modelos nessa contemporaneidade. Aí, evite o surto. Nós do SEAD, da comunicação do SEAD, da comunicação da UFP, do IFP, da UFMA, da UFB, da UFF, onde eu vou estudar agora, todo mundo que trabalha na comunicação e na criação tem pavor de alguns surtos. E como é que você vai evitar alguns surtos? A gente desenvolveu um questionário, um briefing, onde você vai colocar referências básicas de como você pode colocar
para você acessar e fazer pedidos gráficos, fazer projetos, pensando nessa perspectiva de ajudar a comunicação, mas também fazer o seu pedido e a sua demanda acontecer mais rápido, né? Por exemplo, se existe e-mail já formalizado do curso, da instituição, do evento, o que é o projeto, qual o nome do projeto, se o projeto está desenvolvendo um website, mesmo que não tenha o domínio, né, que é aquele códigozinho que fica na parte superior, o contato para quem vai ficar, né? Quantas linhas, se é projeto, se é urgente, se é uma revisão de um projeto, é um projeto novo. A gente tem adotado esse questionário internamente e dialogando com outras instituições, né? Se é uma marca pessoal, se é uma marca institucional, se é uma marca de curso, ou se é de todo um setor. A gente tem feito esses processos para conseguir fazer essa demanda acontecer mais rapidamente. E isso também está acontecendo na UFP, e engraçado que está acontecendo ao mesmo tempo, sem necessariamente existir um arranjo. E o SEAD sentiu essa necessidade, a UFP também, quando a gente conversou, aí descobriu que eram as mesmas demandas. Outro terror. Evitem terrores e judiar tanto da comunicação, né? Aí eu uso o meme, né? Ah, tô chocado, tô passado. Ai, meu Deus, que tá na internet, então a gente faz essas leituras contemporâneas para tentar atrair o público-alvo do SEAD, né, que são os estudantes e educadores, a consumir as nossas mídias, tanto no Instagram, Facebook, quanto o canal do YouTube e também o site. A gente tem provocado esse novo conceito mais contemporâneo, mais jovem, mais descolado para as mídias do SEAD. E eu queria provocar vocês a pensar: existem perguntas? Existem questionários? Porque eu sei que toda hora vocês que estão na educação, nos ensinos superiores, estão pensando em algum projeto novo. E a gente não nasceu sabendo de tudo, principalmente no setor de comunicação. Então, talvez essa seja uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas, questionarem as formas com que vocês estão lidando com a comunicação e como é que vocês estão produzindo comunicação para o mundo, né? A comunicação visual, né, que seria essa gramática lexical de estética, de plástica, de formato, quanto um processo linguístico formal, que seriam os textos. Toda forma, toda cor significa um sentimento. Não existe nada no mundo que não diga nada. Isso é um pensamento de Kandinsky e ele é muito sábio em falar disso, porque não existe nada no planeta, nada sobre ou sob o Sol que não seja produzido de sentido. E a gente precisa pensar esses sentidos no mundo da comunicação, no mundo das artes plásticas e no mundo da era digital também, né? Aí eu costumo dizer que a educação visual e a educação plástica pode educar, mas também pode libertar a gente de alguns processinhos que podem ser dolorosos nessa contemporaneidade. E obrigado.